podia ir começando, daqui a pouco ele chega, faz uma fala, não é? Bom, nós pedimos para fazer essa conversa com vocês, para passar os números, né? E falar um pouco, fazer uma avaliação sobre esse processo de eleição direta, não é? Esse processo de eleição direta, primeiro apresentar aqui a nossa querida companheira Anne, que ela é secretária de organização do PT, ela é responsável pela organização desse processo todo, e o Gilmar, que vocês conhecem, que é o nosso secretário de comunicação, e o Edinho deve estar chegando a qualquer momento. Então, veja, esse processo, vocês todos sabem, é o único partido que faz uma consulta direta aos seus filiados e militantes para escolher os dirigentes do partido em todos os níveis, né? Tanto municipal quanto estadual e nacional, é o Partido dos Trabalhadores, né? Nós já temos essa prática há alguns anos, e ela é uma coisa importante porque é uma forma de os militantes, os filiados poderem participar, se mobilizarem, participarem da disputa como candidatos, né? O PT também tem uma outra regra, que é a de nunca eternizar as comissões provisórias. Vocês sabem que existem partidos que o presidente ele manda em tudo e do jeito que quer, porque elege as comissões provisórias, esses partidos não fazem a escolha dos seus diretórios, enfim, mas nós, ao contrário, comissão provisória, por exemplo, ela só participa do PED para eleger o diretório municipal, não participa para o estadual e para o nacional, porque o nosso objetivo é exatamente que o partido esteja inteiramente legalizado, cumprindo todas as exigências da lei. Bom, esse PED, ele foi o maior PED entre todos os que a gente realizou. Em 2009, fizemos um PED, tivemos naquela época 520, e agora tivemos 548 mil. Então, foi o processo de eleição direta que teve mais participação, que despertou mais o interesse dos filiados, apesar de nós termos tido, digamos assim, o mesmo número de candidaturas, aproximadamente, de vários outros PEDs. Então, foi, de fato, um avanço muito significativo. E, nesse PED, algumas coisas importantes que eu queria registrar aqui. Primeiro, o percentual de votos que o presidente eleito teve, 73% dos votos, não é? Isso dá ao Edinho uma legitimidade muito grande para conduzir o nosso partido. E depois nós tivemos o Romênio Pereira com 11,4. Eu vou depois dar para vocês, ou então, vocês, se quiserem, podem pegar também no nosso site, que esses resultados vão estar lá colocados, né? Então, o Edinho teve 73,1%, o Romênio Pereira teve 11,4%, o Rui Falcão teve 11,2%, e o Walter Pomar, 4,4%. Bom, outra coisa importante é que já há algum tempo nenhuma chapa conseguia ter a maioria absoluta dos votos. Geralmente, a própria composição do diretório, da executiva, passava por algum tipo de entendimento, porque o que não quer dizer que ele não vai ter nenhum entendimento, certamente, mas hoje, a Construindo o Novo Brasil, ela sozinha detém, pelo menos os votos de 51% dos filiados do PT votaram
nessa chapa nacional. E a CNB, vocês sabem, é a corrente majoritária do partido, da qual participam o presidente Lula, a Gleisi, o próprio Edinho, que foi eleito agora, não é? Bom, do ponto de vista. Bom, nosso companheiro Edinho. Senta aqui, Edinho. Viu, Edinho? Eu passei aqui para o pessoal o resultado da votação. Ressaltei aqui o fato de que esse foi o PED que teve mais participação dentro do PT. Ressaltei aqui a sua votação, 73% dos votos, o que dá a você uma legitimidade muito grande para dirigir, para conduzir o partido. Também falei sobre o fato de que já faz algum tempo que a corrente majoritária não tinha mais de 50% dos votos. Dessa vez, nós atingimos 51% da CNB, o que vai dar uma condição de governabilidade muito grande para o partido. Não quer dizer que nós não vamos fazer composições internas, né? Mas essa tranquilidade de ter a maioria, ela é muito importante, né? Eu ressaltei que o PED é uma coisa para nós muito importante. Nós somos o único partido que faz essa consulta direta aos militantes, aos filiados, e é muito expressivo que mais de 500.000 de pessoas tenham ido participar desse processo de participação política, né? E, de todo modo, não é? Isso termina sendo uma espécie de esquente, né, dos motores para a eleição do ano que vem. Eu vou passar para você, que aí você faz a sua avaliação, o seu comentário e fala também das suas ideias, especialmente no sentido de nós termos no começo do ano que vem um congresso, uma nova mobilização, enfim, mas aí eu já estou entrando na sua seara, fique à vontade. Quero primeiramente agradecer a presença de vocês mais uma vez, e agradecer também ao presidente Humberto. Eu tenho ressaltado o tempo todo a forma como ele tem conduzido o nosso partido, a forma como ele conduziu o PED, a forma como ele estabeleceu o diálogo necessário para que nós tivéssemos esse resultado tão representativo, nesse momento tão importante da vida política brasileira. Agradecer muito a Anne, que assumiu a Secretaria de Organização nessa reta final e foi fundamental também para a organização desse processo. Agradecer muito ao Gilmar, nosso secretário de Comunicação. Enfim, em nome deles, a toda a direção do PT, né? Nós estamos colhendo o resultado de um processo construído não agora, no último período, mas na última gestão do nosso partido, né? Eu sempre digo e reafirmo aqui, a Gleisi foi a dirigente mais importante da história do PT, pelas condições, né, que ela conduziu o nosso partido, pelo momento tão difícil da nossa vida partidária. E na reta final, o Humberto, que foi chamado, quando a Gleisi foi assumir a missão no governo do presidente Lula, de ser ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Humberto assumiu e, como já disse, conduziu de forma exemplar, e fica aqui o registro, todo o meu respeito a ele. E antes de fazer qualquer menção, né, a esse balanço que o Humberto fez, também já deve ter sido dito aqui, toda a nossa solidariedade, né, à direção da UNE, ao coletivo da UNE,
né, por conta do acidente dos 2 ônibus dos estudantes vindo do Pará, Congresso da Uni, né, que se inicia hoje em Goiânia, onde 5 pessoas perderam a vida, entre essas 5 pessoas, 3 delegados do Congresso da Uni. Então fica aqui a nossa solidariedade à União Nacional dos Estudantes, né, aos familiares das vítimas, né, e que nesse momento de dor eles sejam acolhidos, sejam confortados, e, enfim, fica a manifestação do Partido dos Trabalhadores. E claro, o balanço não poderia ser outro, né? É um balanço muito positivo, quase 550 mil filiados, ou seja, mais de 500 mil de filiados participaram do PED, é o maior PED da história do Partido dos Trabalhadores, né? Eu já disse isso, quero repetir, né? O meu agradecimento a toda a nossa militância, a todas as chapas que participaram desse processo, né? As chapas que concorreram e disputaram a direção nacional, as chapas que disputaram as direções estaduais, as direções municipais. Ou seja, um processo muito rico de debate interno do nosso partido. Eu especialmente agradeço muito aos companheiros, né, Romênio Pereira, Rui Falcão e o Walter Pomar, que participaram comigo desse processo da eleição direta para presidente nacional. Sem eles, nós não teríamos fomentado o debate, não teríamos feito o debate, não teríamos percorrido, né, os estados brasileiros debatendo os rumos do nosso partido. Né? Mas é um balanço muito positivo no momento importante da vida política do Brasil e da vida política do Partido dos Trabalhadores. Né? Nós estamos vivendo uma conjuntura muito difícil, é uma conjuntura internacional, que nós já caracterizarmos como uma ascensão do pensamento fascista, o crescimento do fascismo nas organizações políticas de diversos países da Europa e também dos países da América Latina, dos Estados Unidos, e agora, recentemente, nós vimos a expressão desse autoritarismo se manifestar contra o Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida que é um momento que vai exigir muito dos partidos que defendem a democracia, e vai exigir muito do Partido dos Trabalhadores, para que a gente faça a defesa intransigente, né, da soberania nacional, da soberania do Brasil enquanto país, que a gente não aceite de forma alguma, né, essa violência diplomática, e que eu quero caracterizar aqui, inclusive já disse isso, o governo Trump ele fomenta e está estimulando a Terceira Guerra Mundial, que não será bélica, mas será econômica. A forma como ele afronta e agride a cada momento a comunidade europeia, o Canadá, o México, a China, agora nessa semana a Rússia, né, e a agressão que ele fez ao Brasil. Então, é um momento delicado, um momento de nós fortalecermos o nosso sentimento de país, de um país que defende a nossa soberania, que defende a soberania do nosso povo, que defende a nossa concepção de nação. Eu disse e quero repetir aqui, o Brasil não é um puxadinho dos Estados Unidos. Nós somos um país, nós somos uma nação e nós queremos ser respeitados enquanto tal. E o governo do presidente Lula se posicionou corretamente, como tem que se posicionar um líder que defende o seu povo, que defende o seu país. E, claro, esperamos que a diplomacia prevaleça, né, que o bom senso prevaleça, que o sentimento de pacificação prevaleça e que a gente possa superar esse momento de dificuldade, mas é evidente que também essa crise diplomática demonstra que nós temos
né, que fortalecer, né, a nossa concepção de formação de blocos comerciais, de novos blocos comerciais, de novas relações comerciais, de novas relações econômicas, né, e também que a gente consiga colocar à mesa os países que defendem a democracia para que essa prática do governo Trump não seja naturalizada, ela não seja normalizada. Mas uma conjuntura como essa exige um partido forte, exige um partido organizado e também para que a gente enfrente os desafios não só nas relações internacionais, mas também os desafios do Brasil enquanto país, né? O governo do presidente Lula está aí com o debate da justiça tributária, que a gente enfrente os privilégios, que a gente promova a justiça tributária no nosso país, que quem paga indevidamente, como é o projeto que tramita no Congresso Nacional, né, que isente quem ganha até R$ 5.000, que diminua a carga tributária para quem ganha até 7.000 e que a gente enfrente os privilégios e construa efetivamente um país de igualdade de oportunidades, que a gente consiga, né, com um partido forte, organizado, estabelecer uma agenda de Brasil como da urgência climática, né, da transição energética, a gente enfrente o debate da segurança pública, que possamos fortalecer o debate sobre a necessidade de democratização da educação, da universalização da educação integral, da primeira infância, né, que nós possamos efetivamente enfrentar o debate, e é um tema tão caro ao senador Humberto Costa, que é o financiamento do SUS, que a gente aprofunde o debate da necessidade de melhorarmos o financiamento da saúde pública, enfim, nós temos tantos temas importantes para o país, né, e o PT precisa estar forte, precisa estar organizado para enfrentar essa temática, né? E eu penso que o PED mostra isso, mostra um partido forte, um partido com capacidade de mobilização dos seus filiados, da sua militância, né? Com todo respeito a todos os partidos brasileiros, nenhum partido no Brasil teria condições de fazer isso que o PT fez, absolutamente nenhum, né? E mostra que nós estamos mobilizados, né, para esses desafios da conjuntura, mas também para o maior dos nossos desafios, que é a reeleição do presidente Lula, para que a gente possa reafirmar o nosso projeto de país, né, reelegendo o presidente Lula, e dando continuidade à reconstrução do Brasil, reconstrução das nossas políticas públicas e, claro, né, intensificarmos o debate de qual país que nós queremos construir, de qual país que nós deixaremos para as futuras gerações. Então, esse PED mostra que o PT está forte, está mobilizado, está nacionalmente implantado e nós vamos aproveitar esse momento para que a gente fortaleça ainda mais a nossa organização partidária, a nossa capacidade de diálogo com a nossa base social, que a gente enfrente os desafios que estão colocados. Bom, vamos abrir para se alguém tiver alguma pergunta, enfim. Sou Beto Lima, do SBT. Primeiramente, queria parabenizar pela vitória nesse pleito, né, histórico para o partido. E queria perguntar para você quais são as suas principais prioridades agora, nesses primeiros meses, quando o senhor assumindo essa gestão. E referente ao que está acontecendo agora, né, referente ao IOF, se o partido ele pretende, né, ser um interlocutor entre o Congresso e o Planalto, né, nesse processo de onde se pode chegar, né, com essa taxação do IOF, e também queria te perguntar, delongando demais um pouco, sobre a taxação do governo americano, né? Se o partido também pretende articular junto com o governo federal alguma forma diplomática, qual
a forma de chegar a um senso comum para as duas partes, né? Obrigado. Olha, não existe uma prioridade, eu acho que são várias, né? Até porque são vários desafios. Primeiro, evidente, nós aproveitarmos esse resultado do PED, que é a maior mobilização que o PT conseguiu fazer ao longo da sua história e melhorarmos o nosso funcionamento. Evidente, nós somos um partido vitorioso. Nós ganhamos 5 vezes para a presidência da República. Então, só um partido vitorioso consegue um acúmulo desse tamanho. Mas, claro, a conjuntura nos coloca outros desafios que exigirá ainda mais da organização partidária. Então, esse momento de mobilização é o momento de nós melhorarmos o nosso funcionamento em todo o território nacional, melhorarmos o funcionamento das nossas instâncias, fortalecermos as nossas instâncias, fortalecermos a nossa capacidade de diálogo com a nossa base social. Eu penso que isso é prioridade. Nós queremos construir um congresso no próximo período, que o PT realize um congresso para, inclusive, fazer as mudanças estruturais que são necessárias, que elas só podem ocorrer se nós mudarmos o nosso estatuto. E um congresso para que a gente atualize a nossa formulação, que seja um congresso também de mobilização para 26. Então, é um momento rico e nós vamos aproveitar esse momento. E também, evidente, o centro da nossa tática é a reeleição do presidente Lula. A prioridade do PT é a reeleição do presidente Lula para que a gente dê continuidade ao nosso projeto de nação, né? E na conjuntura, o debate do fim dos privilégios e da justiça tributária é um debate que vai ser mantido pelo partido, e é o papel do PT. Ou seja, é o papel do PT manter esse diálogo com a sociedade, né? E nós não vamos interromper esse diálogo, né? E nós temos que ter maturidade política, porque é um direito dos partidos defenderem as suas bandeiras, defenderem as suas propostas. E isso não pode significar interrupção do diálogo no Congresso Nacional, não pode significar rupturas. Não, faz parte da democracia que todos os partidos têm o direito de ir para a sociedade defender aquilo que eles pensam, aquilo que eles têm de concepção para a sociedade. E, claro, darmos continuidade, né, ao processo de diálogo, de construção de uma agenda que unifique, né, as forças democráticas do Congresso Nacional na construção de uma agenda para o país. Eu falei agora há pouco e quero repetir. Nós temos que enfrentar o debate da reforma política eleitoral. Nós não podemos, e eu acho que nenhum partido defende isso, né, que o Congresso seja consumido por um debate de varejo, né, que os parlamentares não tenham o direito de defender as suas cidades, as suas regiões, eu não digo isso, mas no financiamento do SUS, porque a saúde pública também é uma prioridade para a sociedade brasileira. E, claro, não dá para que a urgência climática não seja tratada como prioridade, a transição energética, a questão do debate sobre a carga horária do trabalho, que, né, virou a bandeira do 6x1. Nós temos que debater a questão do transporte público nas médias e nas grandes cidades. Uma parte da sociedade brasileira não consegue mais custear o transporte público. Nós temos que debater a questão da tarifa zero. Eu acho que ela é importante, é um debate importante que nós temos que fazer. Enfim, não é só o IOF, né? Eu penso que nós temos que construir uma agenda de interesse nacional. E, claro, hoje,
se torna urgente, e eu penso que o governo do presidente Lula, nesse sentido, se posicionou de forma muito correta, que é a defesa da soberania nacional. Agora, nós temos que debater com o mundo democrático de que forma que nós vamos lidar com essa ofensiva do governo Trump em relação ao mundo. Ou seja, eu falei de forma simbólica, mas não é. A Terceira Guerra Mundial pode ser econômica, porque ela provoca desorganização da economia, ela provoca, portanto, ela tem impacto na economia dos países, ela pode aprofundar o desemprego, a pobreza, o empobrecimento do mundo. Então, muitas vezes, o poder destrutivo de medidas como essa que o Trump tem adotado é tão destrutivo como um bombardeio, né, que claro que é uma violência física, mas aquilo que o governo Trump está fazendo é tão agressivo e pode desorganizar de forma profunda a economia mundial que o impacto social é semelhante de uma guerra. Então, não é uma metáfora que eu faço. A Terceira Guerra Mundial ela pode ser econômica e o Trump está mostrando isso para nós. Então, o Brasil tem que se posicionar, tem que fazer a defesa dos seus interesses, mas também nós temos que chamar o mundo democrático a essa reflexão. Opa, bom dia, presidente, secretários. Caio, da Folha de São Paulo. O presidente Edinho acabou de mencionar a possibilidade de ter um congresso do partido para alterar o estatuto. O que o senhor está propondo de alterar no estatuto? Não sou eu que estou propondo. O PED, que nós debatemos internamente, né, os rumos do partido, a nossa militância deseja que a gente faça mudanças importantes no PT. Nós temos que enfrentar o debate da transição geracional no partido, o debate do limite de mandatos, nós temos que enfrentar o debate da nossa organização de base, né? Eu, por exemplo, defendo que os núcleos de base sejam tratados enquanto instâncias, eu acho que é uma medida importante. Nós temos que aprofundar o debate da democratização, né, dos espaços do partido. Né? Eu acho que o PT foi o primeiro partido, antes que a legislação fosse alterada, a adotar a política de cotas. Isso foi uma iniciativa do partido, não foi uma imposição legal. Então, nós podemos aprofundar ainda mais a democratização dos espaços. Nós, claro, quando nós pensamos o nosso programa partidário, nós não tínhamos urgência climática. O partido tem que pôr na sua formulação programática a questão da urgência climática, da transição energética. Nós não tínhamos inteligência artificial que vai provocar mudanças profundas no mundo do trabalho. Muitas profissões vão deixar de existir, outras profissões vão passar a existir. Então, o partido tem que estar formulando sobre isso, sobre a nossa relação com a nova classe trabalhadora, e de que forma que nós vamos aprofundar os nossos laços, porque o PT é o partido dos trabalhadores. O PT sempre será o partido de defesa da classe trabalhadora. Mas é evidente, a classe trabalhadora está em profunda transformação. Nós temos que valorizar o nosso legado, tudo aquilo que nós temos como legado na relação com a classe trabalhadora, mas nós temos que efetivamente buscar novas formas de organização e de relação com essa nova classe trabalhadora emergente. O PT nunca tratou de forma programática o tema da segurança pública. Nós temos que tratar de forma programática a segurança pública. A escala 6x1, eu falei agora há pouco, certamente, do maior problema hoje dos grandes centros urbanos, que é a questão do transporte público, que é a questão da democratização da mobilidade
urbana, nós temos que democratizar o acesso ao transporte público. Então, são temas importantes que o partido tem que formular, né? E o Congresso é o espaço adequado para que a gente melhore o nosso funcionamento, altere o estatuto para melhorar o nosso funcionamento, mas também avance na nossa formulação programática. Há 10 anos atrás, nós não estaríamos falando aqui de guerra econômica. Hoje nós estamos falando de guerra econômica. Os Estados Unidos hoje, ele afronta o mundo todo, não é só na ameaça bélica, que é a maior potência bélica do planeta. Ele ameaça o mundo todo de desorganização econômica, de destruição de empregos, de aprofundamento da miséria, da fome, da pobreza, com a guerra econômica. Então, o PT tem como partido, né, que se propõe a ser o partido de defesa da classe trabalhadora, dos setores mais oprimidos da sociedade, o PT tem que ter a sua formulação atualizada. E o Congresso é o momento propício para isso. Fernanda Trisotto, da Eurásia. Presidente, eu queria saber, o senhor comentou ali que a prioridade do partido é a reeleição do presidente Lula. E agora, com a definição dos diretórios regionais, me parece que tem uma tendência mais clara de vocês fazerem a formação das chapas, começar a definição de quem comporão os palanques. Como é que vocês estão vendo isso? E tem um prazo limite, uma data limite que vocês trabalham para fazer essa composição? Hoje nós temos um GTE que foi de forma muito competente, liderado pelo senador Humberto Costa, e depois que o senador assume a presença do PT, pelo Zé Guimarães, nosso líder do governo na Câmara. Eu penso que nós vamos constituir um novo GTE com a nova direção. Esse novo GTE vai dialogar com as novas direções nos estados, e a partir daí nós vamos fazer o diagnóstico estado por estado, evidente, e o nosso esforço será de montar palanques fortes para o presidente Lula em cada estado brasileiro, mas claro, dialogando com os nossos dirigentes nos estados. Tatiana, da coluna Guilherme Amado. Edinho, eu sei que você acabou de se eleger, mas vou fazer essa pergunta. Como é que já está a composição da nova executiva e se os candidatos derrotados vão compô-la também? Como é que está sendo essa articulação? E aí eu tenho uma pergunta também para a comunicação, que é se vai continuar essa campanha de inteligência artificial. O Edinho disse que continua na linha de frente da questão da justiça tributária, mas eu queria saber se vai continuar, Tato, essa campanha que vocês começaram com inteligência artificial. Eu respondo a primeira parte, depois eu passo para o Gilmar. Não, o PT, as direções são compostas de acordo com os votos das chapas, então é um processo muito democrático. Proporcionalmente à votação das chapas, a direção será composta, tanto o diretório estadual como a direção nacional, como a executiva nacional. E, claro, os candidatos que participaram do PED, eles estão nas chapas. Então, é evidente, eles têm todas as condições de estarem compondo as nossas instâncias, mas é um processo. Nós terminamos o PED esse final de semana por conta do ponto de vista da votação das chapas, né? Ainda nós temos segundo turno para presidente em outros estados, que é próximo dia 27 que nós encerraremos. Mas a votação das chapas nós terminamos esse final de semana. Então, a partir de agora, todos os cálculos serão feitos, quanto cada chapa tem, isso vai se refletir na direção nacional e também na executiva nacional. É um processo que vai se dar a partir de agora. A nova direção será eleita pelo nosso encontro nacional de 1, 2 e 3. Então, esses diálogos vão ocorrer
e no final de semana de 1, 2 e 3, nós elegeremos no Encontro Nacional a nova direção nacional, significa o novo diretório, e o novo diretório elege a nova executiva. Olha, eu diria que o PT rompeu a barreira do som em relação à questão digital. Então, essa é a primeira constatação. Era um esforço que nós íamos fazendo há muito tempo, e essa campanha do BBB e a campanha da taxação do Trump, ela fez com que nós conseguíssemos envolver, digamos, todos os setores progressistas para fazer essa campanha de forma organizada. Isso se deu não pela competência da comunicação, a parte técnica, mas em relação à coesão política. Quer dizer, nós somos um partido político. Então, hoje nós temos, objetivamente, uma coesão política dentro do governo, falando da mesma linguagem, que tem a ver, fazer com que o andar de cima pague também impostos para beneficiar o andar de baixo, e tem a ver também com o posicionamento político que nós estamos tendo diante da conjuntura, tanto internacional em relação ao comportamento do Trump, como internamente em relação ao comportamento da extrema-direita, e o fato que nós estamos na iminência do Bolsonaro e toda a tropa dele lá ser condenada e ser presa. Então, é um momento adequado, então é um momento bom. Vem o PED, e o PED ele coroa isso, quer dizer, não é qualquer coisa você ter mais de 500 mil de pessoas votando num partido político nas suas direções. Então, e a questão da inteligência artificial, o grande esforço nosso é usar a inteligência artificial sem fazer fake news e, ao mesmo tempo, você fazer de forma híbrida. Quer dizer, vocês podem observar que os nossos conteúdos, ele trabalha a inteligência artificial, mas ele também ele tem imagens da realidade das pessoas, do povo brasileiro, de tal maneira que nós vamos continuar, sim, fazendo, do ponto de vista da estratégia de comunicação, vinculado a essa questão do posicionamento político, um embate no Brasil. Quer dizer, o Brasil, gostemos ou não, ele está polarizado, tá certo? Nós estamos em pré-campanha, e o PT está se preparando para isso, né? Nos palanques nos estados, agora na montagem ou na remontagem dos GTS. Então é por isso que é um momento, eu diria, que nós começamos a colher frutos. Esses frutos não só em relação à estratégia política, mas em relação às entregas que o governo está fazendo. E tem mais entregas para ser feita. Por exemplo, os 5 mil, a isenção de imposto de renda de 5 mil e a diminuição do imposto de renda para quem ganha até 7.350. Então, acho que esse é um momento bom que nós estamos vivendo. As pesquisas estão mostrando isso, mas nós não estamos baixando a cabeça, não. Vamos continuar nessa estratégia também de comunicação. Eu queria aproveitar, pessoal, aqueles que se interessam, nós temos aqui o resultado por estados de todas as chapas, resultados também dos presidentes nossos, os presidentes estaduais. Então, depois, quem se interessar, tem aqui. Tá bom? Obrigado. 27. Não, quais foram os estados? Paraná. Santa Catarina. Desculpa, Paraná, Santa Catarina. Rio Grande do Sul. Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins. Bom dia, Levi Teles, do Estadão. Alguns grupos derrotados dentro do PT denunciaram ao longo do processo ali filiações industriais, compras de votos, pessoas votando no lugar de outras. Queria saber se o partido está apurando esses casos e se já tem alguma avaliação nesse sentido, se pode ter algum impacto no resultado eleitoral em alguns municípios ou em estados. Obrigado. Não, veja, nós temos, primeiro, uma estrutura que faz a avaliação de eventuais recursos, né? Sempre acontecem recursos por diversas razões. Nós temos o que se chama Câmara de Recursos, que tem a participação de todas as correntes que estão no Diretório Nacional, na Executiva, e que é vinculado à Secretaria de Organização.
Anne pode dar uma informação sobre isso, mas eu acredito que não houve nenhuma anomalia em relação a outros momentos. Sempre na disputa política acontecem trocas de acusações. É óbvio que um processo como esse, ele precisa ser aperfeiçoado. Inclusive, essa é uma das colocações que o Edinho tem feito, quer dizer, garantir que todo mundo possa participar, garantir que a base possa participar é a principal coisa, não é? Agora, um processo como esse, que envolve 500 mil de pessoas participando, nós temos que realmente aperfeiçoá-lo, evitar qualquer tipo de interferência externa, evitar qualquer tipo de prática fisiológica. E aí, no nosso congresso, nós vamos discutir. A Anne podia dizer o que é que tem hoje. Primeiro que nós temos, para fazer a eleição interna no partido, nós definimos um regulamento. Esse regulamento é o que, de certa forma, coordena e orienta todo o processo de eleição. Então, de forma democrática, é importante ressaltar aqui, todo mundo já falou, mas eu quero dizer, esse é o maior PED da nossa história. Então, é muito gigante. Em comparação com os outros anos, as dúvidas, as queixas, os problemas que a gente tem é muito menor do que a gente já teve em outros processos. É óbvio que, a partir do regulamento e na composição da Câmara de Recursos, estão representadas todas as tendências. E nós vamos tomar as decisões baseadas no que nós aprovamos também com todas as tendências, com regulamento, seguindo as regras, tudo certo, mas preservando esse que foi o nosso maior PED, isso aí, independente de qualquer recurso que tenha, está registrado que a gente fez um processo de eleição direta, que as pessoas saíram, a gente tem muito registro bonito dos filiados mais antigos indo votar, de muitos jovens indo votar, então, para nós, esse é o saldo positivo e tem a responsabilidade e a coesão de todas as tendências que disputaram de forma democrática, de acordo com o nosso regulamento, e assim nós vamos seguir até encerrar o processo. Eu espero encerrar até agora, no dia 20, que é o nosso prazo de regulamento, para daí a gente preparar para o nosso encontro nacional, que é 1, 2 e 3. Mais alguma questão? Não? Então, a gente queria agradecer a presença de todos vocês, a participação aqui, reafirmar a nossa satisfação, a nossa alegria, não somente por termos tido esse PED bastante participativo, como também pela eleição do nosso presidente Edinho, com a expressiva votação. Enfim, acho que o PT está se preparando bem para o enfrentamento que nós vamos ter no ano que vem. Muito obrigado a todos e a todas. Ah, sim, vamos bater aqui uma foto.